Will conseguiu a permissão e partiu com toda a sua equipe pela Floresta das Feras, levando recursos humanos e suprimentos para os vilarejos pobres que lá ficam. Tônio foi muito importante na parte do financiamento para as vilas, solicitando doações e contribuições para eles poderem se reerguerem e funcionarem por si só. Ele até sente que poderia ser chefe de uma empresa comercial. O bispo Bagley até concedeu alguns sacerdotes experientes em bênçãos, cerimônias, festivais e funerais para irem ajudar Will. Restov também tem um grupo para limpar os arredores. Will se tornou uma espécie de mediador de conflitos, e com isso foi solicitado em vários lugares para intervir em disputas. Bee também ajudou muito quando as situações eram amigáveis ou de mensagens a serem deixadas. Eles passaram por todos os cantos da Floresta das Feras. Will vê uma vila prosperando e entende a lição de Gus sobre ter coisas que o dinheiro faz que a magia não faz. Seus pensamentos são interrompidos por Restov, dizendo que o grupo de alguém chamado Pip saiu para reconhecimento e está atrasado 2 dias. Will imediatamente diz para reunir guerreiros que eles vão sair em busca. Eles saem para a floresta pensando que devem ter sido demônios e pode haver uma batalha, e Menel, meio sem jeito, acha que é uma boa hora para agradecer o Will por tudo que fez por ele, já que assim ele não perdeu seu caminho e vive uma vida digna. Depois, eles encontram Pip e membros do grupo já sem vida e pegadas enormes de alguma fera desconhecida. Um rápido ritual de passagem é feito e eles acham algo estranho, os equipamentos estão todos jogados. Will percebe que é uma armadilha e diz para todos tomarem cuidado. De repente, eles estão cercados por monstros. Will e Menel usam bênçãos para a equipe e os monstros começam a avançar. Eles seguram o quanto podem até que o verdadeiro terror se aproxima, atingindo Menel e fazendo Will errar uma magia. Will se vê forçado a sacar sua espada demoníaca, e com ela vai exterminando os inimigos e recuperando sua própria vida. É uma batalha feia que ele não gostou nada de ter travado, sentiu-se até mal por seus 3 criadores. Restov diz para Will se acalmar, que ele deve socorrer Menel. Will consegue expulsar as sombras de Menel e curá-lo, mas acaba desmaiando no processo. Quando ele acorda, Restov diz que a quimera fugiu, e eles saíram de lá carregando Will e Menel, que continua vivo mas ainda não acordou. Will quer correr para ajudar, mas não tem como, ele precisa descansar. Ele começa a pensar onde foi que ele errou nessa busca, para ter acontecido tudo o que aconteceu, mas não consegue pensar qual foi a falha fatal em seu plano. Os pensamentos de Will são interrompidos por pessoas que passam do lado de fora, comentando sobre a condição de Menel e que é difícil ter que acompanhar um monstro como o matador de Wyverns. O pobre Will se concentra em terem o chamado de monstro. Will caminha na chuva pensando que deu uma tarefa para Menel que era maior do que ele poderia suportar, e novamente seus pensamentos são interrompidos, dessa vez por Bee e Tônio. Bee começa a dizer como Will é incrível, já que conseguiu salvar Menel em uma situação tão perigosa, mas Will não está convencido disso. Ele pensa que os outros não concordam. Will continua a caminhar, muito pensativo, no quanto a força dele é incomum naquele mundo, e não dá mais para ele ignorar isso. Ele chega até Menel e começa a orar. Will passa a entender que se ele mesmo aceitasse que estava em um nível superior, estaria se colocando em uma posição de solidão. Por isso via os outros como seus iguais, se desviando da verdade. O medo da solidão fez Menel quase perder a vida, mas agora Will pensa consigo mesmo que ele entende. Quando a deusa aparece, ele diz que tem sido um tolo, mas agora está tudo bem. Ele vai salvar tudo que estiver ao seu alcance e resolver tudo sozinho. Menel acorda para descobrir que Will está planejando ir matar as bestas demoníacas sozinho. Ele se acha tão monstruoso quanto todas aquelas feras e diz que os outros não conseguem acompanhá-lo. Menel se irrita e parte para cima de Will, que pensa que seria um problema levar Menel junto e acaba quebrando um braço do meio-elfo. Menel faz uma jogada esperta e ataca várias pedras que atingiriam ele mesmo, caso Will não saísse da frente. Menel aproveita a situação para dizer que o que Will está fazendo é loucura, é covardia, instabilidade emocional. Will diz que Menel não precisa se arriscar tanto e Menel concorda que realmente não precisa, mas eles são amigos. E se um amigo está ficando meio maluco, ele tem que ajudá-lo. Menel diz que Will é uma pessoa boa, embora não entenda muito sobre suas origens e nem sobre aquele mundo. Diz também que é grato a Will por mostrar o caminho da paz aos aldeões e que ele não abandona seus amigos. Will se emociona e Menel diz que logo vai alcançar o poder de Will, que diz que vai esperar por isso. Os dois fazem piadas por um tempo até que voltam à vila. Will conta a todos o que aconteceu e logo eles começam a se animar para enfrentarem a quimera mais uma vez. Alguns dias se passaram de preparação e planejamento até que chegou a hora da revanche. Dessa vez também trouxeram sacerdotes para a batalha.
Chegou a hora e as bestas começam a avançar ferozmente. O plano é atacar de frente, enquanto recebem cobertura com magias e flechas. Will entende que não poderia resolver tudo sozinho e concede a bênção para que os guerreiros não sejam envenenados. A cena muda para onde estão o príncipe e o bispo, conversando sobre a batalha que se iniciou. O bispo diz que o paladino não será digno de apoio caso não resolva aquela simples situação, e que aquilo é tudo um incômodo para ele. De volta aos guerreiros, Will e Menon chegam a um lugar que parece com ruínas abandonadas. Will usa uma magia e revela que a Quimera estava tentando fazer uma emboscada invisível. Will pergunta para a Quimera se ela está atrás do Rei Supremo, e ela responde com outra pergunta, se ele é um enviado dos deuses. A Cidade dos Mortos, onde o Rei Supremo está selado, ainda não é dominada por ninguém. Se os demônios conseguirem o controle, irão desfazer o selo, mas se as pessoas conseguirem, o selo ficará ainda mais forte. Os demônios ficam atacando as vilas e fazendo pressão, porque a Floresta das Feras deve ser mantida devastada para que eles tenham sucesso, para que as pessoas não consigam chegar mais ao sul. A Quimera finge para usar um ataque surpresa, mas Will está esperto e não cai nessa. A batalha se inicia com Will e Menew usando ataques e magias para tentar confundir a fera e conseguir machucá-la, até conseguir a vitória. O plano está funcionando e eles conseguem derrotar uma das 3 cabeças. Uma das que restou diz que não gosta do poder do dragão, mas não tem escolha. Com isso, um veneno começa a aparecer em volta da Quimera, como aquele que tinha no Wyvern. Will não se amedronta e continua a lutar, ferindo a besta com sua lança, enquanto Menew usa magias das fadas para desestabilizar e também prender a Quimera no chão, facilitando os ataques de Will. A dupla tem uma ótima sincronia e continuam até que a besta é derrotada. Quando os dois chegam no topo, quem já está lá é Reistov, o atravessador. Ele já até finalizou o líder, que vale 10 moedas de ouro. Aproveitou que os dois estavam com a atenção da Quimera para eles e tomou a frente, até disse que foi muito fácil. Eles voltam para a vila, onde Bee faz uma canção sobre Will, que ele acha um pouco embelezada demais. Depois, Will e Menew conversam sobre a ameaça das bestas demoníacas ter acabado naquela região, e em como as pessoas começariam a vir para o sul, o que poderia causar mais problemas. Fora isso, uma notícia boa para Will. Grace Fiel aumentará seus seguidores, já que os membros da vila resolveram fazer um santuário para a deusa. Menew pergunta o que Will pretende fazer agora, e ele diz que se enxerga como um aventureiro. Menew diz que nada disso, que ele se parece mais com o Senhor das Terras da Vila da Floresta das Feras. Ele é um paladino que tem a aprovação de todos, tem todos os tipos de poder, autoridade militar e jurisdição sobre as aldeias, já que fez a arbitragem. Ele assumiu o controle de tudo naquela região, tem toda a autoridade. O problema vai ser se Will não quiser fazer nada daquilo. O coitado do Will só queria resolver o problema com os demônios e sair de fininho, mas agora nem sabe o que fazer com tanta autoridade. Ele pensa que tudo aquilo vale a pena enquanto ele tiver a ajuda de todos os companheiros que conseguiu, e também que se tudo der certo por ali, um dia ele vai poder voltar para aquela cidade. Vai conseguir fazer da Cidade dos Mortos uma cidade normal. Bem ali onde estão os túmulos de Mari e Blood, haverão crianças rindo, e isso parece maravilhoso para ele. E assim termina a primeira temporada.